Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, todos bem? Bom, vamos dar continuidade à leitura deste livro, Racismo à Brasileira, uma nova perspectiva sociológica do Eduard Telles. E hoje faremos a leitura do penúltimo capítulo, que é o capítulo 9, Formulando Políticas Adequadas. Então vamos lá. Conforme foi demonstrado no capítulo 3, as políticas sociais brasileiras que visam combater o racismo e a desigualdade racial têm uma história bem recente. Estas políticas dividem-se, grosso modo, em legislação antirracismo e ação afirmativa. A legislação antirracista procura combater a discriminação através de meios para os quais as vítimas só podem apelar após tê-la sofrido, pedindo que os infratores sejam punidos. Este tipo de legislação já aparece em 1951, apesar de as leis mais eficazes terem surgido somente em 1988. A política de ação afirmativa teve seu início em larga escala apenas em 2001 e, no momento, parece sobrepujar a legislação antirracista. A política de ação afirmativa busca prevenir a discriminação e inclui a ampla série de mecanismos formulados para criar oportunidades iguais e reduzir o racismo em termos gerais, algumas vezes promovendo as vítimas de discriminação. Obviamente, os dois tipos de política coincidem em parte, pois a ação afirmativa pode se transformar em lei antidiscriminatória. Neste capítulo, pretendo mostrar que os dois tipos de política continuam sendo importantes. Também tento esclarecer quantos argumentos a favor da democracia racial e contra uma legislação antirracismo foram relançados no passado para fazer oposição à ideia de ação afirmativa com a utilização do extenso debate dos últimos anos. Seguindo os objetivos deste livro, foram feitas comparações com a experiência norte-americana e onde apropriadas variações regionais foram apresentadas. A legislação antirracismo. No Brasil, como no resto da América Latina, a demora na reforma do Poder Judiciário é provavelmente o principal empecilho à democracia e à difusão dos direitos humanos para todos os cidadãos. Conforme os direitos do cidadão tornam-se cada vez mais importantes, através da democratização e por causa dos padrões internacionais, os sistemas jurídicos e penal, juízes, defensores públicos e promotores tornam-se mais relevantes para o Estado brasileiro, pois cada vez mais os conflitos sociais são arbitrados através do sistema judicial. No entanto, como observado por Caldeira, em 2000, e outros, há uma separação constante entre a democratização formal e a aplicação da lei. A despeito das intenções das leis e políticas progressistas, que aos poucos foram introduzidas nos códigos jurídicos brasileiros e que são defendidas pelos principais representantes da justiça, muitas vezes elas não são aplicadas. Ideologias pessoais, em parte moldadas por uma tradição autoritária e por ideias contraditórias sobre a condição dos negros, ainda servem como guias importantes para representantes da justiça e para a cultura jurídica em geral. Em virtude da pobreza e por pertencer às mais baixas classes sociais, a maior parte dos brasileiros não usufrui grande parte dos direitos básicos. Grupos historicamente desfavorecidos, como negros e mulheres, enfrentam dificuldades particulares. Enquanto os direitos políticos e civis foram formalmente levados a quase todos os brasileiros, a dificuldade de acesso desses setores da sociedade à justiça, os abusos da polícia, a impunidade das elites e a precariedade do sistema penal continua a escapar de uma reforma significativa. O sociólogo brasileiro Bernardo Sordi afirma que o pensamento jurídico valoriza a igualdade, o respeito ao direito individual e coletivo e o limite ao poder público. Na realidade, o Brasil é um país de desigualdade e injustiça, violando seus próprios preceitos legais e os princípios de civilidade mais básicos.
A impunidade nos casos de racismo reflete a brandura da legislação específica, a ineficácia do sistema de justiça criminal do Brasil e a má vontade dos representantes da justiça ao analisá-los. Primeiramente, para condenar alguém por racismo, as leis antirracismo brasileiras exigem que o acusado tenha agido com intenção racista. Além disso, os tribunais demonstram falta de seriedade para lidar com este tipo de crime. Os juízes evitam impor as pesadas sentenças estabelecidas pela Constituição aos culpados por crime de racismo. Juízes e promotores, assim como demais membros da sociedade brasileira, veem supostos incidentes de racismo como inócuos e não estão dispostos a colocar os infratores atrás das grades por um tipo de comportamento que é comum na sociedade brasileira. Seth Rasmussen examina de modo sistemático diversos casos recentes e demonstra que o grau de entendimento de raça e discriminação racial dos juízes é o que melhor explica a variação na lógica por trás dos inquéritos e decisões judiciais. A discriminação racial, de acordo com a lei brasileira, constituiu um ato de preconceito. A lei exige que os magistrados avaliem as atitudes preconceituosas dos acusados, o que depende da ideologia do próprio juiz sobre raça e racismo no Brasil. Mesmo antes do registro, a polícia tende a tratar um possível caso de racismo como de pouca importância, e as queixas, quando registradas, muitas vezes não são apuradas. Os casos investigados frequentemente não chegam aos tribunais. Segundo Hélio Silva Júnior, dos 250 casos registrados na hoje extinta Polícia Especial para Crimes Raciais do Distrito de São Paulo, nenhum resultou em condenação. Em termos nacionais, já houve diversas condenações desde 1951, mas ninguém chegou a cumprir uma sentença criminal por racismo conforme determinado pela lei. O caso Tiririca. O caso de Tiririca, artista popular voltado para o público infantil, caracteriza o pensamento e as decisões judiciais. Conforme descrito no capítulo 7, Tiririca lançara uma canção que degradava as mulheres negras através da gravadora Sony Records. Em resposta às intervenções legais do SEAP, ONG do Movimento Negro sediada no Rio de Janeiro, um juiz ordenou que a Sony Records cessasse a produção e venda dos discos e que recolhesse todo o estoque das lojas. Mas tal decisão ocorreu somente após a venda de 320 mil cópias. Mesmo após a decisão, os advogados do movimento negro entraram com queixas nos tribunais civis e criminais de diversos estados contra a Tiririca e a Sony por haverem violado a legislação antirracismo do Brasil. Os advogados da gravadora chamaram diversas testemunhas, inclusive artistas negros famosos, para quem a letra da música era uma mera brincadeira inocente e a Sony não era uma empresa racista. Um tribunal criminal do Rio de Janeiro decidiu a favor dos acusados, argumentando que nem o artista nem a produtora tiveram intenções racistas e que canções desse tipo haviam sido produzidas já há tempos. Sem qualquer tipo de queixa e mais, segundo a lei, Tiririca não poderia ser considerado racista por não ser branco. Com esta decisão, Tiririca e a Sony Music estavam livres para produzir a canção, apesar de ainda terem que esperar pelas decisões de outros tribunais. Tiririca, apelido de Francisco Everardo Oliveira, era um migrante pobre, quase analfabeto do Nordeste do país. Segundo seus fãs, o movimento negro e outros artistas tinham inveja do sucesso do artista. Sua mãe é negra e ele é descrito como tendo pele parda, cabelo preto, crespo e voz grossa, apesar de usar uma peruca loura nas apresentações. Tiririca se declara uma pessoa religiosa, devota de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, que, conforme enfatizada pelo artista, era uma santa negra. Ele contou que foi sua própria mulher, também negra, que lhe inspirou a escrever "Olha o cabelo dela" ao se recusar a tomar banho por diversos dias. A batalha judicial de Tiririca continuou em diversos tribunais e os líderes do movimento negro quiseram fazer do caso um precedente importante na jurisprudência antidiscriminatória do Brasil. O ministro Nelson Jobim
do Supremo Tribunal de Justiça, que começara a apoiar tais iniciativas legais, afirmou que os acusadores teriam pouca chance de sucesso contra Tiririca, por acreditar ser mínimo o apoio popular ao seu argumento. No entanto, a pesquisa efetuada no ano 2000, no estado do Rio de Janeiro, revelou que, ao ler a letra da música de Tiririca, 67% da população a considerou racista ou de mau gosto. Apesar disto, a imprensa popular divulgou que a opinião pública não considerava a música racista, aparentemente com base na presença de fãs do artista nas audiências na Justiça. Além de sua importância legal, o caso revelou a ineficiência das leis antirracismo. A decisão do tribunal deveria ter levado em conta as questões levantadas pela promotoria, que expôs argumentos sobre a questão da raça que raramente são explanados com tanta clareza. Exponho 6 destas questões no parágrafo a seguir. 1. O racismo está tão enraizado na cultura brasileira que um juiz pôde assegurar que uma letra aparentemente racista seria mera brincadeira inocente, mal interpretada como racismo. O movimento negro argumenta que este é mais um exemplo da desvalorização constante do negro, perpetuando a hierarquia racial do Brasil. Seria difícil negar que canções como esta ferem a autoestima dos negros, sobretudo das crianças negras, podendo até afetar seu desenvolvimento escolar. O fato de que muitos, inclusive juízes, não consideram os atos de Tiririca racistas revela um sistema racista e pernicioso. 2. A canção e a reação enfrentada por ela demonstram que casos de comentários racistas não são considerados tão sérios como negar um emprego ou promover funcionários com base em sua raça. Reflete a crença comum entre os brasileiros de que fazer às vezes, algum comentário ou contar uma piada racista não constitui um ato de discriminação, o que sugere que o preconceito e a discriminação podem estar separados e que comentários racistas não são, em si, danosos. Mesmo se isso fosse verdade, o que para mim é pouco provável, tal crença ignora os efeitos diretos de tal humor na autoestima dos negros. 3. A legislação antirracismo brasileira exige que, para haver compensação às vítimas, o racismo tenha sido intencional. De acordo com Tiririca e com o tribunal, não houve intenção racista. Fora apenas uma referência à sua esposa sem banho. De fato, foi dito que Tiririca nutria um profundo respeito e amor por certas pessoas negras. A etiqueta social brasileira, com sua ideologia antirracista, presumivelmente abomina a manifestação explícita de racismo, mas a justiça sustenta que tal letra não é suficiente para provar a intenção racista, o que sugere uma forte dissonância entre os valores nacionais e a prática legal. 4. O caso revelou também a natureza ambígua e ocasional da classificação de raça no Brasil. Tiririca foi chamado de mulato em diversos comunicados à imprensa e relatórios do tribunal, mas também foi chamado de negro. Ele mesmo se considera mulato, mas, no intuito de construir um caso contra o movimento negro, o tribunal e a imprensa convenientemente se referiam a ele como negro. Tiririca não se declara negro, mas afirma que sua mulher e sua mãe o são e que adora uma santa negra. Rasmussen denomina este comportamento de defesa mulata. 5. Pretos e mulatos podem cometer atos de racismo e defender tais atos como não racistas, o que sugere que eles não têm muita consciência de raça e demonstram pouca solidariedade racial. Além do mais, muitos dos que apoiaram Tiririca durante o caso eram crianças e adultos negros, inclusive músicos negros de renome internacional que testemunharam a seu favor. 6. É pouco provável que a Sony Music ou qualquer outra produtora musical de boa reputação produzisse uma letra com tal conteúdo racista nos Estados Unidos e, caso o fizesse, certamente não defenderia o caso com tanta veemência como ela fez no Brasil, pois tais ações representariam o suicídio da empresa no competitivo mercado norte-americano. O fato de a Sony agir desta forma, neste caso, sugere que não há sanções semelhantes no mercado brasileiro e que, apesar da retórica
de irmandade criada pela diáspora africana, as questões raciais não chegam a despertar o interesse do imenso mercado fonográfico norte-americano, nem dos grupos norte-americanos de defesa dos direitos civis. Um caso de 1997 envolvendo uma mulher negra, Leda Francisco, reforça o argumento de que os juízes brasileiros negam a existência do racismo. Leda e um comerciante haviam concordado sobre o reembolso pelo pagamento de um produto cuja entrega estava atrasada. De acordo com os autos do processo, o comerciante sugeriu que Leda sustasse o cheque, o que ela fez após, polidamente, requerer o reembolso do valor cobrado pelo banco por tal ato. O comerciante retrucou: "Por isso que não gosto de fazer negócio com pretos. Quando preto não caga na entrada, caga na saída." E se dirigiu à mulher branca que a acompanhava, dizendo: "Me admiro que você ande com ela." Sem ter conseguido dormir, Leda retornou no dia seguinte para pedir uma satisfação e foi novamente insultada, chamada de neguinha safada, conforme testemunho por um policial que chegava à cena. A juíza utilizou a defesa da democracia racial na sua decisão. Não há razão para encarcerar o comerciante. Não foram negados o serviço nem o acesso à loja do acusado, conforme determinado pelo artigo 5 da Lei 7.716 de 89. Por outro lado, a questão racial e do racismo deve ser ignorada em favor de relações pacíficas entre as raças. Num país tolerante como o nosso, é importante apagar certas coisas para a sociedade seguir harmoniosamente. Ninguém quer racismo. Nosso guia é a lei. Mais problemas com a lei antirracismo. Outro problema é que a legislação antirracismo se limita aos tipos de racismos mais ostensivos, que normalmente envolvem injúria, representando, portanto, uma pequena parcela das várias formas de discriminação racial e refletindo a percepção estreita do sistema judicial sobre o que constitui racismo na sociedade brasileira. Nos casos de sucesso, a compensação geralmente beneficia uma só vítima, mas mesmo assim, o movimento negro tem utilizado tais êxitos, assim como os casos sem êxito, como o de Tiririca, para educar o público brasileiro sobre racismo. Ao mesmo tempo, de acordo com a tradição jurídica brasileira, o autor do crime é responsabilizado individualmente. Todavia, acadêmicos mais críticos sobre a questão racial sustentam que o racismo tinha autores definidos durante o período da supremacia branca, mas começou a se apartar dos perpetradores na medida em que a tal supremacia foi gradualmente substituída pela hegemonia branca. Esta mudança, que se deu a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, começou 30 anos antes no Brasil. Em vista disso, a legislação antidiscriminação do Brasil torna-se bastante ineficaz. Na vasta maioria dos casos envolvendo racismo sutil, não é possível identificar os autores com muita exatidão, numa cultura onde os atos de racismo são comuns e, em geral, inconscientes. Alguns juízes parecem duvidar que um cidadão brasileiro normal possa ser o autor desse tipo de crime, tendo em vista seus supostos valores antirracistas. Ao contrário, a discriminação é veiculada em grande parte por instituições, tais como a mídia e o sistema escolar, que não são afetadas pela legislação antidiscriminação. Como exemplo, o financiamento público em alguns municípios pode dar preferência a escolas com grande proporção de alunos brancos e do modo como é aplicada atualmente. A legislação antirracismo no Brasil não está apta a reverter este tipo de discriminação. Com isso, o potencial de impacto da lei de desigualdade racial é minimizado. Ainda que possa curar alguns dos sintomas menores do racismo, a lei brasileira não consegue enfrentar os sintomas principais, ou as raízes do problema. Na prática, a lei é ainda mais ineficiente por causa do modo como é implementada. Figuras consagradas no sistema judicial no Brasil, ainda muito influentes no sistema legal, representam basicamente os setores conservadores e, portanto, apresentam uma parcialidade individualista. A lei garante os direitos e deveres do indivíduo, ao mesmo tempo em que seus conceitos e comandos são muitas vezes violados pelos detentores do poder.
A título de exemplo, o ditado "aos meus amigos, tudo aos meus inimigos a lei" demonstra flexibilidade no uso das leis pelos poderosos no Brasil, incluindo as autoridades do Estado. Assim como o resto da sociedade brasileira, o sistema legal também considerou a questão racial pouco importante. A despeito da reforma legal da Constituição de 1988, que garantiu a proteção aos direitos políticos, civis e muitos dos direitos sociais dos pobres e dos negros, a implementação da reforma tem deixado muito a desejar. Frequentemente, as leis são ignoradas, especialmente quando defendem os interesses dos desfavorecidos. No Brasil, há uma crença generalizada de que há leis que pegam e leis que não pegam, e aqueles contra o racismo caem na segunda categoria. As leis relativas a pobres e negros aplicadas são geralmente as utilizadas para manter a ordem social. Em defesa a estas, há ainda um outro ditado comumente usado no sistema da justiça criminal, segundo o qual a lei é preferencialmente direcionada para os três P's. Pobres, pretos e prostitutas. Uso alternativo das leis. Dado que as poucas vitórias não conseguem alcançar um módico patamar de justiça racial, os advogados do movimento negro buscaram estratégias alternativas para fazer uso da legislação, isso além da lei criminal restritiva na qual os processos de racismo vinham sendo julgados. Um dos caminhos examinados pelos advogados em 1999 foi o uso de leis de natureza civil, contrapondo-se às leis de natureza criminal, para julgar processos de racismo em vez de recorrer aos códigos criminais. Os processos civis aumentaram a chance de condenação, proporcionando maior potencial de apoio jurídico, econômico e psicológico às vítimas e maior renda para as organizações do movimento negro, além de viabilizar julgamentos mais rápidos e menos caros. Os advogados também buscaram aprovar legislação civil para inverter o ônus da prova. Em vez de as vítimas terem de provar que sofrem a discriminação, o acusado passava a ter de provar que tomou medidas para não discriminar. Desta forma, empresas julgadas culpadas de discriminação poderiam perder temporariamente o acesso a crédito ou a financiamento público. Outro caminho para reparar a questão do racismo no Brasil foi através de tribunais internacionais. O protocolo adicionado para a Convenção Americana sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Protocolo de San Salvador, e suas agências de monitoramento, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos aceitam recursos nos casos em que as soluções domésticas tenham sido exauridas. Não é surpresa que estes casos representem uma afronta ao sistema judicial brasileiro. Dos cerca de 1.000 casos, até julho de 2002, quase 70 contra o Brasil estavam pendentes no Tribunal Interamericano. Em 1994, foram apenas 2 casos a partir de um total semelhante, o que reflete o isolamento até então da comunidade de proteção dos direitos humanos no Brasil. O uso recente do sistema interamericano resulta, sobretudo, dos esforços da Human Rights Watch Brasil e da CEGIL, ONGs internacionais de proteção dos direitos humanos, e mais recentemente do Centro de Justiça Global, uma ONG com sede no Brasil criada em 1999, que tem respondido de forma especialmente determinada aos casos de discriminação racial que resultam em violações dos direitos humanos. Tais casos envolvem com frequência processos entre o governo brasileiro e comunidades negras inteiras. Em um dos casos, por exemplo, o Centro de Justiça Global e o Núcleo de Estudos Negros, NEM, uma ONG do movimento negro, denunciaram a República Federativa do Brasil pelo assassinato arbitrário e injustiçado de um jovem soldado negro, Wallace de Almeida, e por não ter processado o policial envolvido. Com extensas citações do estudo de Cano em seus argumentos, eles assinalaram o uso letal e desnecessário da força normalmente aplicado pela Polícia do Rio de Janeiro, principalmente contra cidadãos negros.
Recentemente, um grupo de entidades brasileiras e norte-americanas denunciou os seus governos à Comissão Interamericana por terem violado a posse de terra em uma tradicional comunidade de origem africana, quilombola, localizada na fronteira leste da Amazônia Legal. Ali, em 1993, o Brasil construiu a base espacial de Alcântara, supostamente por motivo de segurança nacional. Porém, no ano 2000, o governo brasileiro assinou um acordo de tecnologia de defesa com os Estados Unidos que garante ao Tesouro Nacional parte dos lucros nos lançamentos norte-americanos, públicos e privados, a partir daquela base. Este acordo, claramente não pertinente à segurança nacional, acabaria por isolar ainda mais a população nativa, ao proibir a construção de moradias, o acesso aos cemitérios tradicionais e o plantio na área reservada para a expansão proposta. Além dos tribunais, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, através da ONU e de outras organizações internacionais, realiza conferências para que os governos discutam direitos humanos e aprovem convenções sobre o tema em nível internacional. Estas conferências pressionam os países a se posicionarem com respeito ao tema sob os auspícios da comunidade internacional e, caso se tornem signatários, a se declararem como tal, ficando, portanto, comprometidos com as leis internacionais. Enquanto os países mais poderosos, particularmente os Estados Unidos, frequentemente se recusam a assinar este tipo de tratado, argumentando que o respeito à lei e à democracia estão bem enraizados em seus territórios, países periféricos se preocupam com o fato de que suas posições em relação a tais tratados podem afetar sua reputação em nível internacional. Dado o seu passado de abusos atrozes, organizações internacionais de direitos humanos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch monitoram, documentam e publicam cuidadosamente violações em países como o Brasil. Além do mais, o financiamento internacional está muitas vezes condicionado à situação dos direitos humanos do país, o que tem grande importância para o Brasil, um dos países mais endividados do mundo. Com isso, a globalização e o sistema internacional de direitos humanos têm sido grande influência na legislação brasileira. No entanto, o que ocorre na prática é outra questão. Outra estratégia proposta pelos juristas mais progressistas, inclusive os do movimento negro, é o uso das leis adotadas na nova Constituição para defender os direitos coletivos, direitos difusos, direitos para grupos que não podem ser garantidos para indivíduos. Teoricamente, estes podem ser utilizados para promover mudanças sociais em grande escala. Alguns advogados têm tido sucesso com tal estratégia ao exigir subsídios do governo para medicamentos anti-HIV para pacientes com AIDS e, em menor grau, por ecologistas buscando reduzir certas injustiças ambientais. Através dessas estratégias legais, é possível fazer uso de dados estatísticos sobre as diferenças raciais nos resultados da atuação institucional, como na previsão de serviços sociais pelo governo. Isto tem sido utilizado nos Estados Unidos. A dificuldade em obter educação é o maior impedimento para o progresso dos negros e para obter a igualdade racial. Isto pode servir para corrigir práticas discriminatórias e a desigualdade daí resultante nas escolas, o que afeta muitos indivíduos. Estas mudanças também podem estabelecer importante jurisprudência em casos semelhantes. Os direitos coletivos se parecem muito com as políticas de ação afirmativa, a não ser pelo fato de partirem do sistema judicial ou por iniciativa do Ministério Público e não dos poderes legislativo e executivo. De acordo com o jurista e membro do Ministério Público, MP Joaquim Barbosa, o MP deveria monitorar e elaborar propostas para reparar a discriminação racial, o que é possível segundo a lei vigente. O MP enfrenta obstáculos políticos para defender a população dos interesses da elite, mas mesmo assim seu potencial para defender o bem público aflora em certas ocasiões, como em uma ação civil pública de 1999.
Como parte de uma campanha educacional do governo para mostrar à opinião pública sua intenção de proibir armas de fogo, um outdoor mostrava um jovem armado, mascarado e de boné. No cartaz lia-se: "Desarma os bandidos, mas não os cidadãos de bem". A pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, um juiz ordenou que a agência de publicidade removesse os outdoors com base nas leis antirracismo. Segundo os promotores, a mensagem do publicitário reforçava o preconceito racial ao mostrar um jovem negro e pobre como bandido. Ação afirmativa. A recente incursão do governo brasileiro na implementação de ações afirmativas representa a primeira vez que se fez o uso da política pública para promover explicitamente e não para subordinar a população negra. No passado, as políticas escravistas e de imigração ajudaram a criar uma desigualdade racial que persiste até hoje. As políticas de ação afirmativa buscam reverter este quadro. Apesar de haver assinado, em 1965, a Convenção 3 das Nações Unidas, que determina a promoção de minorias étnicas e raciais no que concerne a empregos, ninguém esperava que tais políticas fossem de fato implementadas. As políticas de ação afirmativa foram repentinamente instituídas em 2001, após a Conferência Mundial de Durban, o que causou surpresa em muitos analistas de políticas e levantou várias questões sobre o futuro. Os brasileiros têm plena ciência de que o racismo existe, que a desigualdade racial é grande e que algo deve ser feito para minorá-la. Eles discordam sobre como corrigir tais problemas. A ação afirmativa, especialmente a racial, é vista como uma solução norte-americana, apropriada para um sistema extremamente segregado e racista, no qual a raça é um dos principais obstáculos à mobilidade. Também é vista como pouco apropriada para o Brasil. Muitos argumentam que as políticas baseadas em diferenças raciais são contrárias às tradições filosóficas, culturais e legais do país. Preferem propor políticas universalistas para reduzir a desigualdade e a pobreza e, de forma eficaz, reparar as situações de desigualdade racial sem mencionar ou definir raça. Ao contrário dos que se opunham a políticas de ação afirmativa no passado, estes novos oponentes não negam a existência da discriminação racial. O exemplo norte-americano, apesar de distinto do caso brasileiro em muitos aspectos, pode oferecer algumas lições importantes, sobretudo agora, quando a ação afirmativa enfrenta o seu maior desafio nos Estados Unidos. Os oponentes da ação afirmativa norte-americana usam alguns dos argumentos daqueles que se opõem a estas políticas no Brasil. A ação afirmativa norte-americana teve início nos anos 60 com amplo suporte, mas vem sofrendo reveses importantes, inclusive com decisões judiciais estabelecendo que a raça não pode ser utilizada como fator para a admissão na universidade em estados como a Califórnia e o Texas. O resultado tem sido um novo crescimento da literatura sobre ação afirmativa e uma revisão geral do sistema de admissão em universidades, mas ainda assim, o apoio à manutenção da diversidade racial continua a ser generalizado. Os que apoiam as políticas de ação afirmativa norte-americanas admitem que os programas têm apresentado problemas, mas também têm gerado benefícios para as minorias, mesmo que estas ainda tenham uma representação muito baixa. Antes de fazer tais comparações, é importante frisar que o caso norte-americano é meramente um exemplo. Outros podem ser encontrados, inclusive na América Latina. É mais do que óbvio que as diferenças entre Brasil e Estados Unidos são muitas, conforme já esclarecido neste livro. Porém, há também semelhanças e a comparação pode evitar que se tenha que começar do zero a cada discussão. Um exemplo claro desta diferença é o caso dos quilombos, um dos pontos de partida da ação afirmativa federal através do Ministério de Desenvolvimento Agrário foi reconhecer e conceber títulos de posse a todas as terras de quilombo, o que representa uma ruptura importante com o modelo norte-americano logo de início.
É sabido, portanto, que é importante entender a ação afirmativa de modo internacional, como o exemplo da Colômbia, com sua legislação extensa sobre concessão de títulos e proteção de territórios afro-colombianos e indígenas. O caso dos quilombos tornou-se um ponto central para as exigências do movimento negro, não somente pelo seu efeito material para milhares de pobres, mas também por seu simbolismo para a luta política negra. Muitos dos habitantes daquelas áreas são descendentes diretos dos escravos que ali resistiram aos proprietários. O reconhecimento dos quilombos na Constituição de 1988 foi uma das primeiras conquistas do movimento negro em nível federal, porém a implementação dos títulos de posse da terra tem sido adiada. O objetivo da ação afirmativa é reduzir a desigualdade racial e aliviar seus sintomas. No Brasil, isto requer que sejam atacadas as 3 maiores barreiras à verdadeira democracia racial, a hiperdesigualdade e as barreiras invisíveis e a cultura racista. Se o governo brasileiro deseja fazer uma diferença significativa na vida da maioria dos pretos e pardos, necessita desenvolver um conjunto de políticas que combinem políticas sociais universalistas de desenvolvimento para reduzir a hiperdesigualdade existente no país com ação afirmativa de natureza racial, que possa anular as barreiras invisíveis e minorar a cultura racista. Apresento neste capítulo argumentos para o emprego destas políticas, dos quais a maior parte não é nova. Busquei somente sistematizá-los e destilar os pontos principais de discussão sobre política pública e raça, além de sugerir novos caminhos para o desenvolvimento dessas políticas. Como estas são bastante recentes no país e como o caso do Brasil é invulgar em alguns aspectos, os possíveis problemas de ordem política e técnica, assim como as oportunidades para elaborar tais políticas, vão requerer discussão e reavaliação contínuas. Políticas universalistas. As políticas nacionais voltadas para o crescimento econômico são a principal característica da agenda neoliberal, sem que necessariamente incluam mecanismos para redistribuir a renda ou reduzir a pobreza de forma eficaz. O crescimento econômico do Brasil tem surtido relativamente pouco efeito no combate à pobreza e frequentemente aumenta a desigualdade, segundo os dados explicitados no capítulo 7. Este também é o caso em quase todas as dimensões da desigualdade racial. Como exceção, a estabilização econômica no país em meados dos anos 90 foi eficaz ao conseguir reduzir a pobreza em cerca de 25%, mas desde então sua taxa se estabilizou em 35% da população. O recém-empossado presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promete iniciar imediatamente a implementação de um programa contra a fome, o Fome Zero, que talvez consiga diminuir ainda mais os índices de pobreza ou, pelo menos, suas maiores consequências. A pobreza é talvez o maior problema social do Brasil e eliminá-lo reduziria muito a desigualdade em geral e racial também. Porém, uma redução apenas moderada da pobreza provavelmente não consiga remediar em nada a desigualdade racial. Muitos economistas concordam que uma reforma educacional é necessária para diminuir de forma significativa a vasta desigualdade e a pobreza no Brasil. Desenvolvimento na educação é, provavelmente, o meio economicamente mais eficiente e politicamente aceitável para redistribuir a renda. O ideal seria que a educação fosse garantida e oferecida a todas as crianças até o nível secundário. O nível educacional médio no Brasil é atualmente de 4 anos para negros e 6 anos para brancos, enquanto o atual sistema universitário tem capacidade para apenas 10% da população em idade universitária. Grande parte dos brasileiros não sabe ler e a maioria não entende o que lê. Em estudo recente, o Brasil teve o pior desempenho em nível de alfabetização entre 32 países. O ministro da Educação do governo FHC, Paulo Renato Souza, foi o principal porta-voz dos programas universalistas, rejeitando as políticas baseadas em consciência racial. Durante a Conferência de Durban de 2001,
Ele declarou que, quando se faz um esforço para melhorar a vida dos pobres, isso significa também, em termos gerais, uma melhoria ou a tentativa de debater temas importantes para a população negra. Concordo, mas ainda acredito que a reforma educacional e outros programas universalistas devam incluir mecanismos que assegurem à população preta e parda benefícios, pelo menos no mesmo grau que a branca, pois, caso contrário, podem resultar em ainda maior desigualdade racial. De fato, nos últimos 40 anos foi exatamente o que ocorreu. Os brancos se beneficiaram da forma desproporcional do aumento de vagas para ingresso nas universidades, o que deu aos brancos recém-formados maior acesso à classe média e aumentou ainda mais a desigualdade racial. No topo do sistema educacional, alguns especialistas têm defendido a instituição de coisas para estudantes nas escolas públicas. Esta pode ser vista como uma política universalista na medida em que não discrimina com base em características inerentes, mas simplesmente conecta uma escola secundária pública com seu correspondente de nível superior, já que os negros têm uma representação desproporcionalmente alta dentre os alunos das escolas secundárias públicas e raramente estudam em escolas particulares. A expectativa de tal política também é reduzir a desigualdade racial no acesso à universidade. Como a distinção entre escola pública e privada é a separação institucional mais aparente a determinar a qualidade das escolas brasileiras e como os negros estão quase todos nas escolas públicas, esta política pode bem servir para aumentar o percentual de pretos e pardos no nível universitário. No entanto, pode também falhar em seus objetivos. Estudantes secundaristas brancos de escolas públicas estariam provavelmente em melhor posição para aproveitar as cotas, pois tendem a ter maior êxito na escola, por razões já delineadas no capítulo 7, e porque escolas públicas de predominância branca são mais bem equipadas que as de predominância negra. Portanto, a iniciativa pode aumentar a desigualdade racial, deixando os negros ainda mais isolados no fundo da estrutura social, a menos que as universidades se tornem realmente universais. Soluções semelhantes com base em classe social foram aplicadas nos Estados Unidos para substituir a ação afirmativa racial para admissão nas universidades, de forma mais notória que o chamado Plano Texas. Sob esta iniciativa, um determinado percentual de formandos de cada escola secundária pública teria a admissão à universidade pública garantida. O Plano Texas foi implementado como resposta à decisão judicial que reconheceu ser o uso variável da raça para admissão, utilizado pela Universidade do Texas, inconstitucional. A Universidade do Texas optou então por uma política baseada em classe social, acreditando que poderia manter os níveis de diversidade racial previamente atingidos pelo sistema anterior. Contando com o alto nível de segregação das escolas texanas, a Assembleia Legislativa local determinou que os 10% melhores de todas as turmas das escolas públicas de segundo grau poderiam se inscrever na universidade pública estadual que escolhessem. 2 anos depois de implantada essa norma, a diversidade racial nas admissões para a graduação no Texas era mantida em linhas gerais. Isso foi resultado da admissão de alunos de escolas que antes raramente ou nunca haviam enviado formandos para a Universidade do Texas. Entretanto, a diversidade racial decaiu vertiginosamente no nível da pós-graduação, sobretudo nos cursos de Direito e Medicina, onde a regra dos 10% não era aplicada. Uma versão similar a este plano poderia beneficiar o Brasil, mas basicamente em casos onde negros fossem grande maioria, ponto. Em muitas áreas, os resultados seriam menos eficazes que no Texas por causa da menor segregação no Brasil e porque a evasão escolar no segundo grau é desproporcionalmente alta entre negros no país. Talvez a lição mais importante vinda do Texas seja a necessidade de ser criativo ao mesmo tempo em que se reconhecem as limitações existentes. Kahlenberg opina em favor das políticas com base em classe e pelo fim das políticas baseadas em raça nos Estados Unidos.
porém também se mostra preocupado em manter a diversidade racial e argumenta que a definição de classe, portanto, deve ser ampla, mais do que simples divisão por renda, devendo incluir fatores socioeconômicos que põem as minorias raciais em desvantagem. Sabendo que entre os negros norte-americanos a pobreza é mais concentrada e a maior instabilidade familiar e menor quantidade de riqueza acumulada, as instituições deveriam buscar recrutar pessoas que vivam sob tais condições, em vez de utilizar diretamente o diferencial raça para selecionar candidatos. O autor defende que sejam abolidas as preferências regionais que beneficiam estudantes brancos e é de opinião que a quantidade de vagas baseadas em classe pode ser bem generosa para garantir a admissão de um número substancial de negros. Por último, defende que as leis antidiscriminatórias precisam ser aplicadas de forma eficaz e punir a discriminação onde quer que ocorra. Embora a ação afirmativa baseada em classe certamente beneficie as minorias, não afetaria outros mecanismos de discriminação racial, como a baixa autoestima e a ansiedade dos negros, resultantes das constantes alusões à sua inferioridade, feitas pela cultura vigente. No Brasil, há também o caso dos poucos pretos e mulatos de classe média, que seriam excluídos dos programas baseados em classe, quando apenas acabaram de chegar à classe média, onde frequentemente são tratados como estranhos. Como romper barreiras invisíveis? O desenvolvimento da ação afirmativa no Brasil até agora tem enfocado basicamente o acesso à universidade, aliás, bem apropriadamente, pois a dificuldade de acesso ao ensino de terceiro grau cria um forte impedimento à igualdade racial no país. Para superar a imensa desigualdade racial no acesso à classe média, é necessário algum tipo de política baseada em raça. As cotas para vagas na universidade e no mercado de trabalho, que têm sido criadas em vários estados brasileiros, são talvez necessárias no início, visto que representam uma amostra de ação de verdade, mais do que pura retórica e debate acadêmico. O caso das cotas, que asseguram que 50% de todas as vagas nas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro sejam destinadas a pretos ou pardos, é exemplar, por terem sido determinadas pelo Legislativo Estadual. As cotas são um passo inicial importante para tratar da desigualdade racial em nível universitário, mesmo que muitas vezes não seja um avanço suficiente. Por exemplo, para atingir a meta de levar pretos e pardos à classe média, são necessários programas que mantenham estes estudantes nas escolas. Para tal, é preciso realizar programas de orientação, de assistência à escrita e apoio financeiro, e após a formatura, mecanismos para auxiliar na busca de empregos adequados à educação obtida, o que ajudaria a superar o nível relativamente fraco de capital social que possuem. As cotas também serviram de estopim para o lançamento de debate a respeito de uma política nacional que vise acabar com a apatia histórica do governo brasileiro em promover a reparação do racismo e da desigualdade racial. Surpreendentemente, tem havido pouca ou quase nenhuma oposição às cotas por parte daqueles que negam a existência da discriminação, o que revela que a crença na democracia racial praticamente desapareceu. A ação afirmativa nas universidades foi defendida de forma eficaz por um livro influente, que refletiu sobre os 30 e tantos anos de ação afirmativa nas universidades norte-americanas. Ex-diretores das universidades de Princeton e Harvard, William G. Bowen e Derek Bock, analisaram dados sobre 80 mil universitários, fazendo uso de métodos estatísticos rigorosos para demonstrar que, embora as políticas de ação afirmativa tenham lentamente diminuído a desigualdade racial, grandes diferenças persistem. Eles afirmam que ainda é muito cedo para cessar este tipo de trabalho no âmbito universitário dos Estados Unidos. Para os dois autores, o abismo na preparação para a universidade é grande entre os grupos raciais, sendo improváveis que seja eliminado no decorrer da vida de quem sofreu as influências de uma longa história de diferença entre raças no que diz respeito a recursos, ambiente e herança de capital intelectual.
Todavia, eles também concluem que os estudantes negros têm conseguido melhoras enormes em seus resultados, em provas padronizadas e nas taxas de formandos em todas as áreas e em todos os níveis. Além disso, a ação afirmativa criou uma classe média negra de tamanho considerável. Os negros de sucesso muitas vezes servem de modelo para os jovens e muitos têm se dedicado a servir comunidades negras antes esquecidas. Enquanto as diferenças na educação superior vêm aumentando no Brasil, elas diminuíram nos Estados Unidos. Logo, as diferenças entre os dois países são espelhadas na composição racial das classes médias. Esta mudança é ilustrada na figura 9.1, que mostra o desenvolvimento entre 1960 e 1996 da probabilidade dos não brancos e brancos serem profissionais liberais nos Estados Unidos e no Brasil. Especificamente, apresenta as razões de probabilidade relativa da presença de brancos em ocupações como profissionais liberais comparados a não brancos, usando os censos de 1960, além de pesquisas demográficas de famílias dos dois países em 1996. Pesquisa populacional de 96 e PNAD de 96. Os anos de 1960 e 1996 representam, respectivamente, o período exatamente anterior e os 30 anos seguintes ao lançamento da ação afirmativa norte-americana. Durante todo este período, não houve ação afirmativa no Brasil. A figura 9.1 revela que houve uma diminuição da desigualdade racial nos Estados Unidos e um aumento no Brasil durante esses 36 anos. Nos Estados Unidos, em 1960, homens brancos tinham uma probabilidade 3,1 vezes maior que homens negros de ocuparem funções como as de profissionais liberais. A probabilidade para mulheres brancas era de 2,8 vezes maior do que para mulheres negras. Já em 1996, a desigualdade caíra para 1,6 no caso dos homens e 1,4 no caso das mulheres. Os dados confirmam como as políticas de ação afirmativa aumentaram o tamanho da classe média negra. Figura 9.1, probabilidade relativa da ocupação profissional de brancos comparada à de negros, homens e mulheres no Brasil e nos Estados Unidos, 1960 e 1996. Aqui está a figura. No Brasil, o nível de desigualdade racial na classe dos profissionais liberais era aproximadamente o mesmo que o norte-americano em 1960, mas aumentou no decorrer dos anos, de 3,1 para 4,0 para os homens e de 3,4 para 4,8 para mulheres brasileiras. Apesar de pequenos desvios metodológicos possíveis, o padrão é inegável. A ação afirmativa norte-americana tem tido grande êxito em levar os negros às universidades e às ocupações liberais, mesmo que não tenha eliminado a desigualdade racial. Enquanto isso, no Brasil, a desigualdade racial nestes setores não só é alta, como continua a crescer. Até aqui, o enfoque tem sido o acesso à universidade, mas algum tipo de ação afirmativa em todos os níveis do mercado de trabalho, principalmente nos níveis mais altos, também é muito importante. Com isso, será garantido aos pretos e mulatos que completarem o terceiro grau que façam a transição para o trabalho livres da discriminação racial. É necessário algum tipo de política racial no acesso às profissões liberais ou mesmo no setor de produção, já que as políticas baseadas em classe não impedem a discriminação no mercado de trabalho. Os argumentos contrários ao uso da ação afirmativa nesta área, semelhantes ao caso do acesso à universidade, concernem ao mérito e à imparcialidade na contratação. A partir de uma revisão de estudos publicados sobre ação afirmativa, os economistas Alzer e Neuwart concluíram que a ação afirmativa promove uma justiça distributiva ao aumentar o nível de emprego entre mulheres e minorias nas organizações que a utilizam. B. Patrões que utilizam a ação afirmativa recrutam e selecionam com mais cuidado, buscando empregados de modo mais amplo e avaliando-os segundo mais critérios. E C.
Patrões engajados na ação afirmativa não perdem em nada no grau de execução do trabalho pelos empregados. Se há alguma diferença, ela tende a ser que minorias e mulheres têm uma performance melhor, mesmo em casos em que as credenciais do homem branco eram superiores, pois ao utilizar a gama mais ampla de critérios na contratação, outros atributos foram descobertos. Além da promoção ativa através de cotas ou ação afirmativa, os patrões devem implementar procedimentos mais formais no setor de recursos humanos. As mulheres e minorias têm maior sucesso quando há procedimentos formais de contratação e promoção. A persistência de processos informais nas decisões leva ao abuso, conforme demonstrado por Bento em São Paulo. Tal questão é especialmente importante quando os trabalhadores não são afetados por uma ação afirmativa limitada. Permanece, no entanto, a questão de como levar os programas para além de uns poucos ministérios e governos locais e principalmente para a iniciativa privada. No Brasil, diversos ministérios instituíram cotas, bem como deram preferência a empresas fornecedoras de serviços terceirizados que têm uma grande massa de trabalhadores negros. Governos estaduais e municipais também instituíram programas semelhantes. A preferência dada a empresas contratantes com força de trabalho composta por negros provavelmente diminuirá a discriminação para quem seguir tal prática. Permanece a questão sobre o que fazer com os desempregados e com aqueles empregados no setor informal da economia. Para estes, não há alternativa a uma política universalista pelo pleno emprego. A ação afirmativa surte bons efeitos do setor médio das classes sociais para cima, mormente no topo. Mas é improvável que faça diferença nas classes mais baixas. A eliminação da cultura racista. O maior desafio a longo prazo é eliminar ou reduzir drasticamente a cultura racista e incentivar a autoestima dos negros. No mínimo, seria preciso uma campanha em larga escala na mídia e no sistema educacional. Os representantes da sociedade na mídia precisam fomentar o caráter multirracial e as metas de igualdade e parar de promover a ideia do branqueamento. As experiências norte-americanas podem deixar dúvidas se é possível realizar tal mudança, já que o racismo persiste nos Estados Unidos em formas mais sutis. Todavia, muitos acadêmicos brasileiros acreditam que há um sentimento comum do valor da democracia racial no Brasil, que serviria de matéria-prima para construir um sistema de justiça racial que não existe nos Estados Unidos. Concordo que a atitude dos brasileiros brancos é de dar maior valor à democracia racial que os norte-americanos, mas tenho dúvidas quanto à mudança de comportamento individual, dados os benefícios proporcionados pelo racismo e o entendimento comum arraigado sobre a hierarquia racial. Poderá a aplicação prolongada da ação afirmativa eliminar o racismo no Brasil? Provavelmente não, mas pode diminuir sua virulência. A ação afirmativa e as várias formas de campanhas educacionais antirracistas não erradicaram o racismo nos Estados Unidos, mas suas formas mais explícitas e atrozes estão desaparecendo. Para nos livrarmos do racismo no Brasil e nos Estados Unidos, é preciso uma série de compromissos de longo prazo, talvez por pelo menos 2 gerações. O Estado brasileiro há muito vem cultivando uma imagem antirracista, mas tem fracassado em fazer uso de seu poder para promover de forma eficaz o antirracismo na população. Para tal, são necessárias soluções criativas e um forte desejo político para se opor às ideias de branqueamento. Alguns cientistas pensam que a coleta de dados raciais pelo Estado brasileiro tem sido muito problemática, porque ratifica o uso da raça e todas as suas consequências negativas. Raça não tem validação científica, mas tem sido usada socialmente para dividir e estratificar os seres humanos. O ideal, portanto, seria desracializar, a começar por não mais coletar dados raciais. Esta foi a intenção do governo brasileiro no censo de 1970 e, historicamente, tem sido o objetivo da maioria dos governos latino-americanos. Foi também o argumento
dos que propuseram a Iniciativa de Privacidade Racial da Califórnia, a ser votada em 2004, que visa eliminar a coleta de dados raciais no Estado. De fato, o modelo liberal francês há muito sustenta que a França é composta simplesmente de cidadãos franceses e que não há distinção racial. Logo, não se coletam dados raciais na França. Gilroy defende tal enfoque partindo do princípio de que, se pararmos de falar e de coletar dados sobre raça, podemos nos livrar das ideias sobre raça e racismo. Mas será realmente possível fazê-lo estando tais ideias tão arraigadas na consciência popular, tanto das sociedades que coletam dados raciais quanto das que não o fazem? O racismo prevalece na França, na América Latina e no resto do mundo, não importando se o conceito de raça é empregado oficialmente ou se os dados raciais são coletados. A perseguição, a estigmatização, motivada por razões raciais pelos agentes do Estado, nas interações do dia a dia e nas imagens da mídia, persistem, independentemente de se coletarem ou não os dados. Na ausência de coleta de dados e de monitoramento pelo Estado, as injustiças raciais podem piorar. O Brasil, no entanto, parece seguir o caminho inverso, ao reconhecer a raça e que, com base em sua própria história, o racismo e a desigualdade racial são constantemente reproduzidos, mesmo sem haver segregação generalizada ou racismo explícito. Os Estados Unidos têm muito o que aprender sobre como não ser obcecado com a cor da pele, a partir das experiências do Brasil, e que isso não impede o racismo. O mantra universalista do Brasil. Até agora, tenho salientado as áreas onde políticas sociais precisam ser traçadas para combaterem o racismo e a desigualdade racial no Brasil. No restante deste capítulo, aponto as principais barreiras à implementação de políticas raciais e apresento contra-argumentos. Ao contrário das políticas raciais, pelo menos em nível retórico, as políticas universais de redistribuição são amplamente aceitas. Aqui, o principal problema parece ser a falta de vontade política para implementá-las. Os setores da elite brasileira que têm feito pressão a favor de políticas universais parecem ter reagido às demandas do movimento negro com um apoio vigoroso, ao mesmo tempo em que rejeitam as medidas baseadas em raça. A obsessão da elite brasileira com o universalismo foi demonstrada nos encontros do Banco Interamericano de Desenvolvimento com líderes do movimento negro em julho de 2001. O ex-ministro brasileiro de Previdência e Assistência Social, Roberto Brant, expressou um sentimento muito comum em resposta a um jornal que notara que ele, ao mencionar uma ladainha de males sociais brasileiros, não citara raça ou negros. Ele declara: "Foi de propósito, nosso problema não é racismo, mas a pobreza. Temos discriminação e temos leis para impedi-la, mas não podemos trazer para o nosso país uma discussão que não tem base em nossa realidade." Uma das bases da defesa do universalismo é o argumento de que as políticas raciais poderiam polarizar o país. Enquanto a cultura brasileira tem a vantagem de não possuir fortes divisões raciais, a ação afirmativa iria salientar e solidificar as categorias raciais, sobretudo a negra e a branca. O caso dos Estados Unidos, onde as distinções raciais entre negros e brancos continuam a ser bem nítidas, é citado com frequência. Esta separação é atribuída às políticas raciais, incluindo a segregação do passado e a atual ação afirmativa. Para mim, parece que, se as distinções raciais não causaram divisão no passado, então é improvável que políticas raciais possam fazê-lo no presente. No caso norte-americano, a hostilidade e a polarização entre negros e brancos esteve presente desde a escravidão. A ação afirmativa, ou pelo menos alguns fatores referentes ao período desde o início de tal política, tem na verdade servido para suavizar estes conflitos e distinções. Pelo menos, as reformas após o movimento pelos direitos civis serviram para conscientizar os norte-americanos da existência da questão e tornaram a prática do racismo explícito socialmente indesejável. O exemplo feminino também serve como argumento, pois não me parece ter havido maior polarização entre homens e mulheres por causa da ação afirmativa. Da mesma forma, não prevejo que haverá polarização de raça no Brasil.
O argumento a favor do universalismo, em vez de políticas raciais, também tem sido feito a partir de uma perspectiva legal. Os oponentes da ação afirmativa sustentam que ela é inconstitucional, que viola o universalismo legal ou isonomia. Afirmam que a Constituição busca a igualdade de oportunidades e não a igualdade de resultados. Porém, a Constituição Brasileira de 1988 promulga especificamente a igualdade de resultados de vários modos. O artigo 3 afirma que a República Federativa do Brasil busca, fundamentalmente, criar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regional e providenciar incentivos especiais de proteção à mulher no mercado de trabalho. Logo, a constitucionalidade dos programas de ação afirmativa no Brasil parece ter uma sólida base jurídica. Além disso, uma lei do Congresso estipulou em 1990 que até 20% dos cargos públicos ocupados através de concursos públicos fossem reservados para deficientes e, em 1991, que grandes empresas estariam obrigadas a ocupar de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiências físicas. Em 1996, o Congresso estabeleceu que pelo menos 20% dos candidatos nas eleições fossem mulheres e, em 1997, aumentou este percentual para 30%. Com isso, houve um aumento de 110% no número de mulheres nas câmaras municipais em todo o país. Em 1968, o governo brasileiro ratificou o CERD e a Convenção 3 da Organização Internacional do Trabalho, que determina a promoção da igualdade social e econômica para minorias através de políticas nacionais e mecanismos internacionais. Mesmo antes, na história brasileira, Getúlio Vargas apoiou a ação afirmativa com a chamada Lei dos 2/3, ao estabelecer que pelo menos 2/3 de todas as contratações feitas por empresas em território brasileiro fossem de brasileiros natos. Desta forma, permitiu que os negros entrassem no mercado do trabalho industrializado, formalmente dominado por trabalhadores imigrantes. O argumento liberal sustenta-se na crença de que o desenvolvimento econômico eventualmente irá diminuir a importância do racismo e eliminar a desigualdade racial. No entanto, os dados do capítulo 6 mostram claramente que tal não ocorre. Pelo contrário, as barreiras que impedem que os negros cheguem à classe média se fortaleceram. O enfoque em políticas universalistas provavelmente aumentará a desigualdade racial, pois brancos pobres estarão em vantagem para aproveitar as novas oportunidades, conforme discutido no capítulo 7. Tais políticas cegas às distinções raciais podem isolar os pretos e pardos ainda mais. Outro argumento seria que as políticas raciais, em particular as cotas raciais, estigmatizam os negros. Segundo tal argumento, por exemplo, o diploma universitário de um negro seria considerado quase que como um diploma de segunda categoria, não importando se a pessoa for admitida com base na cota ou não. É possível que isto ocorra, mas penso que é um pequeno preço a pagar por um programa criado para compensar a discriminação social e que certamente reduzirá a desigualdade racial. Já há também um número significativo de negros em muitas universidades e as cotas apenas iriam aumentar a sua proporção. Parece-me que o estigma imposto aos negros em termos gerais iria diminuir a partir dos níveis atuais, pois no momento eles são frequentemente estigmatizados por estarem concentrados nas camadas mais baixas da sociedade brasileira. Para evitar o estigma racial, os programas de cotas deveriam ser complementados com campanhas para educar o público sobre a sua necessidade. A presunção, muitas vezes, é que os alunos negros ingressarão nos mesmos cursos e terão as mesmas expectativas sobre sua educação que os brancos. Por causa de fatores estruturais, não é possível esperar que o aluno negro repentinamente tenha o mesmo sucesso que um aluno branco, mas, com os recursos adequados, muitos terão um êxito até maior do que a média dos alunos brancos. Alguns não terminarão o curso, mas pelo menos terão tido a oportunidade de fazê-lo. O proeminente sociólogo afro-americano William Julius Wilson,
opina que a ação afirmativa não remediará os problemas dos mais desfavorecidos nos Estados Unidos. Este argumento parece ser aplicável, em especial no Brasil, com um grande número de cidadãos pobres, com pouca educação e com uma economia informal imensa. Para Wilson, a maior parte dos negros precisa escapar da pobreza e de suas consequências, como crime e habitação inadequada. Sem as políticas universalistas, uma grande parcela dos negros e muitos brancos continuaria na pobreza. Ele acha ainda que os negros das famílias mais abastadas se beneficiariam de modo desproporcional das políticas preferenciais para a admissão nas universidades e na contratação e promoção nos empregos de classe média, enquanto os problemas da maioria dos negros seguiriam intocados. Na verdade, a situação da maioria dos negros pobres norte-americanos pioraria, pois a crescente classe média negra deixaria os guetos, deixando os pobres ainda mais isolados, ao mesmo tempo que a base econômica das cidades sofreu pela desindustrialização. É uma situação verdadeira, sobretudo nos Estados Unidos, onde os negros vivem quase totalmente isolados dos brancos e, portanto, dependem de uma classe média negra. Os programas universalistas são aqueles que incluem a previsão de pagamento de um salário mínimo e aposentadoria decente, asseguram benefícios aos desempregados, proíbem a exploração do trabalho infantil e, sobretudo, investem em amplas melhorias na educação pública e asseguram que as famílias tenham condições materiais para que as crianças possam ir à escola. No Brasil, estes programas são fundamentais para melhorar a posição dos pretos e mulatos e dos brancos pobres também. É importante o desempenho no curso, a eficiência no exercício da profissão, a prestação de serviço e a liderança para as comunidades pobres ou servir de exemplo para os jovens. Talvez seja necessário definir melhor o que é bem social, para que seja possível decidir quem deve ser admitido na universidade. Mesmo que o mérito pudesse ser mensurado, muitos brasileiros não dão valor ao argumento da meritocracia. A antropóloga Lívia Barbosa acha que os brasileiros não acreditam que o mérito pessoal ou o trabalho ético afete o destino individual, da mesma forma como os norte-americanos acreditam. Ao contrário, eles claramente são de opinião que a posição na hierarquia depende do próprio sistema social. Segundo a autora, os brasileiros veem no outro o mesmo nível de habilidade e acreditam que é o sistema que determina sua posição social. Portanto, a sociedade determina o valor do indivíduo e, com isso, contatos e conhecimento social são mais importantes que produtividade. Segundo esta lógica, as cotas não seriam tão impopulares como nos Estados Unidos. Podem até mesmo ser percebidas como um substituto à falta de acesso dos pretos e pardos às redes de conhecimento social. Pesquisas de opinião pública dão suporte à hipótese de que a maioria dos brasileiros apoia as cotas raciais. Claramente, quem mais se opõe às cotas no Brasil é a elite branca. Uma pesquisa aleatória feita em domicílios do Rio de Janeiro do ano 2000 demonstra que uma ligeira maioria de pretos e pardos e quase a metade dos brancos apoiavam o princípio da obrigação no governo em promover os negros e apoiavam as cotas para universidades e bons empregos. A oposição ao princípio da obrigação do governo era particularmente forte entre os brancos universitários, enquanto o apoio aos programas era particularmente forte entre os cidadãos de todas as raças dos setores menos educados da população. Entre os que tinham 4 ou menos anos de educação, entre 76% e 86% da população preta e parda, e entre 59% e 78% dos brancos apoiavam as cotas. Entre os brancos com nível universitário, só 4% ou 6% apoiavam as cotas, dependendo se a sua aplicação fosse à universidade ou ao emprego. Levando em consideração o sistema político do Brasil, talvez só a elite tenha voz, enquanto a opinião do resto da população recebe pouca atenção. Os achados de Reis sobre a opinião das elites são condizentes com esta possibilidade. Segundo a pesquisadora, as elites brasileiras tendem a apoiar somente programas universalistas para a redução da pobreza ou para a melhor distribuição de renda, embora admitam que existe discriminação contra
negros e mulheres, as elites, independentemente de orientação política, são veementes em achar que as cotas raciais são discriminatórias e contrárias à igualdade de oportunidade. Existe, porém, apoio às políticas raciais entre umas poucas pessoas influentes de diversas orientações políticas, e esta tendência parece ser crescente. A oposição às políticas raciais, ou mesmo ao reconhecimento das divisões raciais, era generalizada até recentemente, tanto na esquerda como na direita. Mas nos últimos anos, alguns dos principais interlocutores do neoliberalismo, como Rubens Recupero e Roberto Campos, têm apoiado fortemente as iniciativas baseadas em raça. Na esquerda, e especialmente no poder, no PT, parlamentares influentes dão forte apoio às iniciativas, mas nas cúpulas dos partidos o apoio é historicamente fraco. A recente campanha presidencial deu mostra, porém, que isto está mudando. Oportunismo racial e os benefícios da ação afirmativa. Ao contrário das categorias sexuais homem e mulher, a falta de limites precisos entre as raças e a existência de categorias múltiplas torna difícil definir fronteiras raciais que determinem quem a ação afirmativa deve beneficiar, principalmente no caso das cotas. Normalmente, os pardos são incluídos nas políticas raciais que definem os negros como beneficiários, apesar de os pardos conscientemente não se considerarem negros. A despeito da retórica dos ativistas que acham que todo mundo sabe quem é negro, a realidade é bem diferente, conforme demonstrado no capítulo 4. Além dos pardos, devemos ou não incluir a grande proporção de brasileiros que se consideram morenos e os brancos que dizem ter ascendência negra? E o que dizer de pessoas como o jogador de futebol Romário ou a modelo Carla Pérez, que geralmente são consideradas brancas, ao passo que pelo menos um de seus pais é nitidamente mulato? A questão racial não parece afetá-los, mas outro indivíduo de aparência igual poderia alegar ser desfavorecido. Porque seus pais teriam sofrido com o racismo e não teriam conseguido manter a família de modo adequado? Onde se deve traçar a linha entre branco e negro? Há muita ambiguidade na classificação racial no Brasil e simplesmente não há método para fazer distinções raciais nítidas. No Brasil, a raça não tem base científica e as concepções populares são ambíguas. O critério da autoidentificação parece ser o mais bem aceito no Brasil e no resto do mundo. A ambiguidade deste critério é evidenciada pelo discurso do então presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a garantia de vagas para negros no Instituto Rio Branco. Naturalmente, o critério do Brasil é um critério de autoidentificação. Não há nenhum critério discriminatório. Este é branco, este é moreno, este é mulato, este é amarelo, este é negro, até porque é muito demais. O arco-íris é muito grande, mas cada um sabe a identidade que tem ou a que deseja ter, e se inscreve de acordo com sua preferência cultural e naturalmente embasado numa trajetória de vida e em alguma eventual característica física não necessária. Como visto no capítulo 4, cerca de 40% dos que se auto-identificam como brancos no estado do Rio de Janeiro não sentem dificuldade em admitir ter ascendência negra. Escurecer a própria identificação para se beneficiar da ação afirmativa é uma alternativa clara para muitos brasileiros. Como o sistema brasileiro é baseado na aparência e não na ascendência, a oportunidade de conseguir uma classificação superior de graça pode levar alguns brancos a se declararem negros. Pela primeira vez, ter sangue negro poderia oferecer uma vantagem estratégica. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou certa vez ter um pé na cozinha, ou seja, que tinha ancestrais negros, quando buscava os votos dos negros para sua reeleição em 1998. Se até o presidente tenta se beneficiar de tal oportunidade racial, por que não os tantos brasileiros comuns que normalmente se consideram brancos? Acho que nem de longe os tais 40% dos brancos com ascendência africana no Rio de Janeiro tentarão se identificar como negros, mas acredito que esta ambiguidade pode ser um dos maiores desafios à implementação das cotas raciais. Em 1999, numa conversa que tive com Januário Garcia, fotógrafo de um programa, Cidã,
que promove centenas de modelos e atores negros, colocando seus books em uma página da internet, soube de pelo menos um incidente com a tal ambiguidade. Garcia contou que um jovem de aparência nitidamente branca e com pinta de surfista pediu para ser fotografado para entrar na página da internet. Cuidadosamente, Garcia perguntou ao jovem se ele sabia do propósito do programa, ao que ele respondeu: eu sei, minha avó era negra, mas eu acho que isso me faz um negro também. Januário pensou: quem era eu para decidir se ele era negro ou não? Assim concordou em fotografar o modelo e anexar seu book ao site do Cidan. Um exame deste site revela, no entanto, que a vasta maioria dos que buscaram serviço grátis para promover negros seria facilmente classificada como preto ou pardo. Definir quem é negro no Brasil pode ser tão difícil quanto definir quem é amarelo forte ou preto escuro nos Estados Unidos, enquanto que a categoria genérica negro é facilitada entre os norte-americanos pela regra basta uma gota de sangue negro. Porém, alguns casos demonstram que mesmo lá há ambiguidade. Em Massachusetts, houve um caso famoso em que 2 irmãos não conseguiram ingressar no Corpo de Bombeiros de Boston, mas se candidataram novamente, desta vez como negros, alegando que haviam descoberto uma tataravó, que era negra de pele clara, e foram contratados. Em outro caso, no estado de Washington, alegações de fraude racial levaram patrões a investigar seus empregados e a requerer documentação para confirmar a autoidentificação nas categorias beneficiadas pela ação afirmativa. O resultado da investigação foi que 2,5% dos empregados haviam mudado seu status racial. Como a ambiguidade racial é muito grande, a magnitude deste problema deve ser muito maior no Brasil e, portanto, há necessidade de soluções criativas nesta área. Uma decisão anterior ao consenso da autoidentificação foi a inclusão da cor da pele na identificação oficial do cidadão, comumente baseada na certidão de nascimento. No entanto, é uma solução problemática porque parte do princípio de que as classificações raciais são rígidas e essenciais. No mais, os pais brasileiros sempre buscaram embranquecer a cor da criança nos registros de nascimento, de onde todas as identificações subsequentes provavelmente resultam. Alguns ativistas negros propuseram uma alternativa com humor, mas ineficaz: contratar porteiros ou policiais, alegando que eles nunca erram ao classificar negros. Já que a autoidentificação parece ser o método mais bem-sucedido, os elaboradores das políticas vêm tentando desenvolver meios de torná-lo mais viável. A ideia de que os brancos não se classificariam como negros porque ninguém quer ser negro na sociedade brasileira ou porque as consequências sociais da negritude são muito pesadas, nem sempre é verdadeira. Os benefícios potenciais, pela primeira vez, são muito grandes e, além disso, quem saberia da classificação além do funcionário da universidade responsável pela admissão? A informação certamente não chegaria à polícia ou aos porteiros. Um argumento mais razoável de um professor da Universidade de Brasília é que pode até haver oportunismo branco no uso das cotas raciais, mas que tais problemas não deveriam ser antecipados. Ele recomenda que a eficácia das políticas, inclusive a extensão dos abusos, seja avaliada depois de alguns anos. Outra solução seria providenciar declarações sobre a origem do indivíduo e anexar fotografias em cores aos currículos para concorrer a empregos ou nos formulários de inscrição em vestibular, para estabelecer mecanismos legais e administrativos para abrir arbitragem caso a caso, quando necessário. Os departamentos responsáveis pelas contratações ou admissões também poderiam incluir negros e outros com sensibilidade sobre o tema. O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro havia discordado anteriormente do critério da autoidentificação e propusera, talvez de modo displicente, a criação de uma comissão para estipular critérios legais. A comissão seria constituída por geneticistas, antropólogos e ativistas do movimento negro.
Após o estabelecimento do critério da autoidentificação, ele ameaçou processar todo aquele que tivesse mentido sobre a cor de pele na inscrição na universidade como tentativa de fraude. Ao mesmo tempo, outro representante da universidade notou, corretamente, que não haveria como provar que muitas pessoas, normalmente classificadas como brancas, não eram negras. O problema é que os negros poderiam sair perdendo se não houvesse mecanismos para assegurar que fossem os beneficiados, para compensar as desvantagens causadas pelo racismo. Da mesma forma, programas para pobres e negros podem ser mais politicamente viáveis em certas situações, mas é preciso estar atento para que os negros pobres se beneficiem. A conclusão a que cheguei é que a distribuição simplesmente pela cor da pele deve ser feita com cuidado, pois é preciso evitar ao máximo, fazendo-se até uso de métodos corretivos sempre que possível, que morenos e mulatos claros se beneficiem de modo desproporcional dos programas elaborados para negros. A Lei Americanos com Deficiências, ADA, de 1990, traça alguns paralelos sobre como lidar com a ambiguidade na classificação. A lei proíbe a discriminação com base na deficiência e define quem sofre da doença da seguinte forma: portar uma deficiência física ou mental que limite, de modo substancial, uma ou mais das principais atividades praticadas na vida de um indivíduo. Ter um histórico de tal deficiência ou ser considerado por outros como portador de tal deficiência. A ADA não menciona especificamente todas as deficiências. O questionamento sobre cada deficiência é considerado caso a caso. Os críticos da lei afirmam que ela é vulnerável e permite diversos abusos, como o caso de pessoas que exigem proteção por serem obesas, terem problemas nas costas ou problemas emocionais. No entanto, depois de mais de uma década de sua implementação, têm sido surpreendentemente poucos os casos de abuso identificados. Talvez o mesmo ocorra na classificação de quem é negro no Brasil. Quando os abusos são relatados, uma completa investigação é realizada. Na grande maioria das vezes, não há dúvida sobre quem é negro ou branco no Brasil. O problema está na pequena, mas significativa porcentagem da população entre as duas categorias. Em grande parte dos casos, deve-se aceitar a alegação de quem se diz negro, pois não há regras sobre quem é negro, a não ser que se opte pela regra do quociente sanguíneo. Se as cotas forem generosas o bastante para dar a estas pessoas o benefício da dúvida, os problemas podem ser minorados. Regionalização necessária. As políticas nacionais e mesmo as estaduais que estabelecem cotas devem estar atentas à variação na composição racial nas diversas regiões do Brasil. Cotas ou metas específicas devem se adequar à realidade local. Por exemplo, a cota para o Rio de Janeiro seria menor que na Bahia e maior que no Rio Grande do Sul. Desta forma, a composição no corpo discente de uma universidade talvez permanecesse sem alterações, sobretudo em estados com uma grande proporção de negros. Os elaboradores das políticas devem prestar atenção especial ao número de estudantes negros já presentes nas universidades, que frequentemente é subestimado. Por exemplo, em 2002, a Universidade do Estado da Bahia estabeleceu cotas que exigiam que 40% dos calouros fossem pretos ou pardos. Porém, um censo efetuado no meio estudantil revelou que mais de 40% dos já admitidos na universidade atendiam a este requisito. Com isso, surgem dúvidas novamente sobre a classificação racial. Será que a identificação como preto ou pardo na universidade recebe maior valor que no resto da sociedade brasileira? Assim, os censos dos estudantes poderiam estar superestimando o número de estudantes que seriam socialmente definidos como negros nas universidades brasileiras. Os custos políticos e econômicos e as oportunidades para implementar a ação afirmativa também podem variar por região. É uma consideração importante que até agora tem recebido muito pouca atenção. O apoio político à ação afirmativa é mais provável onde os negros são minoria, como na região sul, pois os custos seriam menores e as distinções entre branco e negro seriam mais claras. Nesta região, a animosidade racial é maior e seria possível documentar que, historicamente, os brancos foram explicitamente
favorecidos através da imigração preferencial e da distribuição de terras. Nas regiões Norte e Nordeste, seria bem mais difícil implementar a ação afirmativa, pois pretos e pardos são maioria. As distinções raciais menos claras e as oportunidades poucas, as soluções devem, portanto, variar segundo a região. Mulheres negras. As políticas devem incluir mecanismos para garantir a inclusão das mulheres negras e especialmente as pretas, que ocupam a posição mais baixa na pirâmide da economia entre todas as categorias raciais e sexuais. Mulheres de pele escura no Brasil representam um grupo mais pobre entre os pobres. Elas enfrentam os maiores riscos à saúde, são profundamente afetadas pelas políticas sobre o direito reprodutivo dos pobres, estão muito isoladas e muito sujeitas à violência. Mulheres negras são muitas vezes solteiras sem um marido que, pelo menos, contribuiria com a maior parcela da renda da família. Portanto, as políticas universalistas dirigidas aos mais pobres vão ajudar, especialmente as mulheres negras, e seus aplicadores devem ser sensíveis à distribuição por raça e gênero e ter a certeza de que estão estendendo a mão a esta parcela da população. De acordo com a jurista Kimberly Crenshaw, simplesmente não existe interseccionalidade de sexo e raça nas políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos, e pelo que eu saiba, isso tampouco existe no Brasil. Legislando sobre a ação afirmativa. O status legal das políticas instituídas até agora pelo governo federal é questionável no que concerne à sua permanência e força de aplicação. As políticas de ação afirmativa dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Justiça estão em portarias ministeriais, atos administrativos bastante frágeis, sem a força de uma lei e que podem facilmente ser questionados. Portarias ministeriais são atos legais de 4º grau que são precedidos pela Constituição, pelas leis aprovadas no Congresso e pelos decretos presidenciais. A legislação da ação afirmativa é, por isso, particularmente importante, pois as vitórias recentes aconteceram basicamente através de decisões do Executivo. Mesmo não sendo muito provável, tais decisões podem ser revertidas por uma administração futura. O Escritório Nacional de Assuntos Negros Zumbi dos Palmares, ENZP, foi criado em 1999 para trabalhar com os membros do Congresso Nacional e ajudá-los a estabelecer tais leis, mas só sobreviveu por 2 anos. O seu trabalho inspirou-se no modelo da ONG Centro Feminista de Estudos e Assistência, CEFEMIA, que trabalha junto aos congressistas sobre os direitos da mulher desde 1992 e tem ajudado a elaborar centenas de leis, inclusive a de cotas para mulheres, que juntas constituem uma das legislações mais progressistas do mundo em termos de direito da mulher. Conseguir que o Congresso Nacional desenvolva mais políticas sociais de cunho racial é um desafio de grandeza ainda maior, considerando-se a ideologia histórica da elite brasileira sobre raça. A ambivalência do Brasil quanto a leis que promovam a justiça racial de forma explícita tem raízes profundas, reflete basicamente as ideias sobre miscigenação e de como é indesejável e pouco prático separar a população por raça. Aprovar tais leis no Congresso exigirá uma pressão contínua. Infelizmente, o movimento negro agora depende dos esforços de uns poucos deputados e senadores engajados e de ONGs que alcance nacional, mais localizadas em cidades distantes de Brasília. Conclusões. O debate sobre a ação afirmativa no Brasil está apenas começando. Finalmente, parece haver algum desejo político de implementar tais iniciativas, ainda que haja oposição considerável por diversas razões. Este desejo só surgiu após os legisladores começarem a entender o grau da desigualdade racial no país e que as políticas de cunho racial talvez sejam a única esperança para melhorar a situação. Muitas questões têm sido levantadas sobre a adequação e a eficácia destas políticas para o Brasil e não há respostas claras. Há, no entanto, um consenso crescente de que algo precisa ser feito.
Os argumentos usados em oposição à ação afirmativa, tais como os princípios legais e a meritocracia, muitas vezes não têm sustentação. E quando a tem, a necessidade de reverter tamanha discriminação racial e desigualdade parece compensar a proteção dada a brasileiros negros pela Constituição de 1988, estabelecendo direitos humanos democráticos. O exemplo norte-americano fornece algumas lições, mas só após 35 anos de políticas raciais nos Estados Unidos, problemas semelhantes aos do Brasil continuam a reverter as vitórias anteriores. A lição mais importante é que a ação afirmativa tem ajudado a reduzir a desigualdade racial e a suavizar as atitudes sobre raça. Estas políticas devem ter o mesmo efeito no Brasil, ainda que o nível de sucesso fique na dependência da vontade política de levar as iniciativas universalistas e raciais a todos os setores da sociedade brasileira. Além dos problemas sobre como fazer uso das políticas raciais e muitos outros semelhantes aos encontrados nos Estados Unidos, a questão da ambiguidade racial é um desafio especial no caso brasileiro. Para oferecer assistência a pretos e pardos, é preciso poder identificá-los. Mas, no Brasil, quem é pardo? Qual sistema de classificação deve ser usado e como definir os membros de cada categoria? Considerando os benefícios potenciais da ação afirmativa para o indivíduo, talvez muitas pessoas que normalmente se considerariam brancas passem a se identificar como pretas ou pardas, o que desviaria os benefícios para longe daqueles para quem ser preto ou pardo não é uma escolha. Provavelmente não serão tantos problemas como o antecipado pelos críticos. Suspeito que alguns problemas emergirão, mas não na extensão alardeada nem a ponto de ameaçar a viabilidade dos programas. O uso dessas políticas ainda está longe de se consolidar, pois muitas delas foram iniciadas há pouco mais de um ano e estão começando a ser juridicamente desafiadas. Além disso, recentemente, uma nova administração, com uma agenda distinta, assumiu o poder do país. A implementação mais profunda da ação afirmativa pela nova administração dependerá muito da habilidade do movimento negro em pressionar. Sem ele, os brasileiros provavelmente continuariam a defender a falsa realidade da harmonia racial e a ideologia da democracia racial. Sem os ativistas e as exigências de um movimento negro relativamente pequeno, o governo brasileiro não teria feito o menor esforço para combater o racismo, pois não haveria ninguém para defender com entusiasmo os interesses dos negros. A escolha do Brasil de seguir ou não o caminho das políticas raciais é, sobretudo, uma escolha de valores, basicamente de valores da elite. Será que a elite verá que a questão racial é tão grande e se convencerá de que os problemas sociais são de ordem racial e não apenas de ordem de classe social? A desigualdade e a pobreza no Brasil são tão grandes que pode parecer que as políticas de redistribuição de renda deveriam ser a prioridade. Mas será que estas reconhecerão a base racial desta desigualdade? Será que verão que a desigualdade é basicamente resultado das práticas racistas e que não será revertida apenas pelas iniciativas universalistas de redistribuição de renda? E é isso, galera. Essa foi a leitura do capítulo 9. Aqui embaixo tem as notas. Próximo vídeo, a leitura do capítulo 10, onde ele vai falar repensando as relações raciais no Brasil, e com o capítulo 10 a gente encerra a leitura deste livro. Então, muito obrigada pela sua presença até aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!